Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, eu tenho uma palavra para dar para vocês. A Bíblia diz assim: ensina o menino ou a criança no caminho em que se deve andar, e até quando ele crescer não se apartará dele. Nós geralmente interpretamos aquilo como ensinar a criança a servir o Senhor na igreja, nas coisas de Deus. E quando ela crescer, ela nunca vai deixar de servir ao Senhor. A ironia é que vem uma decepção, que o filho cresce e muitas das vezes vai para longe e bem longe do Senhor. E a gente fica sem saber entender, porque a Bíblia diz, ensina que ele não vai se apartar. É porque a Bíblia não está falando de caminho de fé. O ensinamento do caminho de fé era uma obrigação em Israel. Mas o caminho que se deve andar ali não é o caminho da fé, é o caminho do serviço, da profissão. O pai ensinava o filho na mesma profissão. E quando crescia, o filho continuava o serviço do pai. Os filhos de Zebedeu, Jesus, todos que aprendiam uma profissão com o seu pai, continuava naquela profissão, porque naquela época não existia uma firma para o filho sair de casa, migrar para uma cidade e agora começar a trabalhar num outro ramo de serviço. Não, ele continuava a vida inteira no serviço que ele aprendeu com seu pai. É isso que quer dizer. Porque senão, veja bem só uma coisa. A Bíblia tem vários exemplos de pais piedosos que os seus filhos foram rebeldes. Olha Davi. Olha os filhos de Davi. Um pior do que o outro. Olha Arão. E olha os filhos de Arão que Deus matou. Olha Eli, que era um servo do Senhor, mas o mal dele era não repreender os filhos. Então Deus chamou Samuel para substituir Eli. Mas os filhos de Samuel também não foram melhores do que ele. A única diferença foi que Samuel não botou eles no sacerdócio, mas todo o Israel reclamava dos filhos de Samuel. E se tu for decorrer pela Bíblia, tu vai ver vários exemplos. Às vezes o pai era ruim, como Acás, mas o filho era temente a Deus, como Ezequias. Há exemplos cotidianos. Pais que são cristãos, que ensinam seus filhos, e que quando o filho cresce, ele vai para outro lugar, ele não quer servir ao Senhor, e pronto. E o pai fica achando que a culpa é dele. Não é. Porque essa interpretação, ela é errada. O caminho que se deve andar aí, levando em conta o contexto da época, era o caminho de profissão. Hoje não. Hoje o pai pode ser um pedreiro e o filho escolher ser um PM. Entendeu? O maior exemplo que eu quero lhe dar nessa questão é sobre Aleister Crowley. Quem era Aleister Crowley? Aleister Crowley foi o maior satanista do século XX. Mas os pais dele eram cristãos de verdade, piedosos. O pai era um pregador da palavra de Deus, pregador itinerante, da Inglaterra, lá dos anos 1910, 11, 20, por ali. E a mãe era uma santa mulher de Deus, piedosa. Aquele rapaz, quando tinha 10 anos de idade, ele crucificou um sapo e botou o nome desse sapo de Jesus Cristo. 10 anos de idade. Filhos de um casal cristão exemplar. Ok? Então, depende da índole da pessoa. O ensinamento, a pessoa dá, mas depende da índole da pessoa. O pai pode ser muito cristão e o filho não querer saber de nada. Ou o pai ter ódio de Jesus e o filho acabar se convertendo.
Por quê? Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então entenda, quando fala ali, ensina o filho, a criança no caminho que se deve andar, e quando crescer, nunca vai se apartar, está falando da profissão, levando em consideração o contexto daquela época, antes da Revolução Industrial, que deu possibilidade de surgir vários ramos de profissão, ok? Porque senão você vai ficar frustrado, porque tem muita gente boa, muito cristão, verdadeiro, que ensinou seus filhos, e hoje os seus filhos não querem saber. Alguns têm até ódio, alguns vão até para outro lado, contrário ao próprio Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe, até uma próxima.